A atriz Isis Valverde sofre de doença celíaca desde os 19 anos de idade. E essa semana, ela revelou aos fãs que só este ano precisou ser internada 3 vezes. Bora ver. Se eu tiver... Nossa, realmente, essa parte é traumatizante, assim. Eu descobri com 19 anos de idade e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível, assim, que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo assim, um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi, eu vou passar muito mal. Muito mal. E no início do ano, quando eu estava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada 3 vezes. 3 vezes eu fui internada. Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei, gente, vão achar que eu tô passando alguma situação, porque toda hora eu tava no hospital e ninguém sabia o que era, nem eu, porque eu não sabia que a comida estava sendo contaminada, até eu levar a questão e a gente descobrir que a pessoa achou que era uma alergia leve e estava colocando a minha comida misturada, enfim, é um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata. Esse assunto repercutiu bastante nas redes sociais. Como você viu aqui no relato da Isis, né? Até mesmo quem já conhece, quem convive com a doença há muito tempo, pode enfrentar complicações quando ela não está sob controle. Mas afinal, minha gente, o que é a doença celíaca? E é uma doença também que traz sintomas parecidos, por exemplo, com a sensibilidade ao glúten, a alergia ao glúten, intolerância ao glúten. Quais são os sintomas? Como é que é feito o tratamento, o diagnóstico? É sobre isso que a gente vai conversar agora no Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas, eu recebo agora aqui no Correio da Tarde o médico gastroenterologista, o José Spinelli. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde para você. Boa tarde, Linda. Obrigado pelo convite de participar dessa entrevista, em que vamos tecer algum comentário, como você já comunicou, sobre doença celíaca. Pois é, okay? O pessoal de casa pode e deve participar, inclusive através do nosso WhatsApp, tá? Vou deixar aqui já na tela para vocês. O 991050400 é o zap do Correio da Tarde para você interagir, participar, quem sabe trazer algum relato, assim como fez a Isis Valverde, né? E assim a gente amplia esse nosso bate-papo. Então, doutor José, eu já queria começar perguntando o que é a doença celíaca. Explica pra gente, por favor. A doença celíaca é uma doença autoimune que é desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos susceptíveis. O que é que significa dizer isso? Significa que não é qualquer pessoa que possa ter doença celíaca. Ele tem que ser uma pessoa que tenha já uma configuração imunológica para ter a doença celíaca. E isso é feito através dos marcadores chamados HLD-Q2 e DQ8. Quando o paciente tem esses marcadores, esses alelos, ele pode ter possibilidade de ter a doença celíaca. Nós sabemos que a doença celíaca tem uma prevalência mundial em torno de 1 a 3%. Certo. Não significa dizer, aí eu faço uma observação, porque algum paciente pode fazer um HLA-DQ2 e der positivo, ele diz, eu vou ter doença celíaca. Nem sempre. Essa presença de HDL na população geral gira em torno de 20 a 30% e só apenas 2 a 3% desses grupos de pacientes podem desenvolver doença celíaca. Então, o marcador não é, vamos dizer assim, obrigatoriamente você vai ter doença celíaca. Agora, ele é interessante. Quando você tem queixas, que muitas vezes o paciente acha que tem doença celíaca, e ele faz um DQ2 e o DQ8 de dar negativo, então essa situação de negatividade é preditiva para dizer que ele não tem doença celíaca. Entendi. Essa aqui já é a introdução do nosso bate-papo e o doutor José trouxe aqui um esclarecimento importantíssimo, porque de uns anos para cá, algumas pessoas começaram a tornar o glúten um vilão, exatamente, né, doutor? Exatamente. Mas ele é vilão para quem tem essa sensibilidade, ou no caso aí mais grave da doença celíaca, exatamente. Mas não é para todo mundo. Exatamente. Não são todas as pessoas que devem e querem ter doença celíaca. Lamentavelmente, como você já fez referência no início, você pode ter outras intolerâncias. Sim. E que podem se assemelhar à intolerância ao glúten.
Sim. Certo? Por exemplo, você pode ter um carboidrato complexo, como a rafinose no feijão. Você come, tem a distensão, diz, acho que eu estou com doença celíaca, que na realidade não é. Certo? Entendi. A gente vai trazer aqui uma telinha com os principais sintomas da doença celíaca. Vamos colocar aqui na tela do Correio da Tarde para você identificar ou não. A gente espera que não, né, doutor? Mas aqui são os principais sintomas: desconforto abdominal, tontura, alterações de humor, enxaqueca crônica, coceira na pele, dor muscular e aí já algo aproximado também a intolerância à lactose, né? Então a gente percebe aí que são sintomas que podem ser alterações físicas, mas até alterações no cotidiano, como até o humor, doutor. Exatamente, exatamente. Na princípio, a doença celíaca, tinha como sintoma fundamental a diarreia crônica. Você tinha, por exemplo, a questão da má absorção, certo? Dolorimento abdominal. Isso, com o passar do tempo, esses sintomas clássicos deixaram de ser e viraram exatamente aquilo que você mostrou ali. Paciente com intolerância à lactose, paciente com distensão abdominal, paciente com ataxia, paciente com enxaqueca, certo? São N sintomas que podem ser extraintestinais relacionados com doença celíaca. E vale a pena chamar a atenção de um fato. A doença celíaca não é uma doença tão fácil de dar diagnóstico. Você vê, por exemplo, no Reino Unido, essa semana eu estava vendo, eles demoram em média, em alguns grupos, 13 anos para dar doença celíaca, o diagnóstico. Nossa. Porque vai se arrastando, você vai minimizando as queixas e aí isso vai demorando a dar diagnóstico, entendeu? Se a gente pudesse falar quais são os principais alimentos com glúten para que as pessoas tenham esse alerta também, quais são esses principais alimentos, doutor? Olha, os alimentos fundamentais que são ricos em glúten: trigo, cevada, aveia, certo? E centeio. Centeio. Isso. Então, são alimentos assim, que têm pães, massas, isso, né? De uma forma geral. Habitualmente, o paciente que tem doença celíaca, se ele faz a ingestão de um desses alimentos, ele passa a ter sintomas, porque o glúten em si, no paciente que é sensível, ele vai dar um processo inflamatório. E aí vai ter aquelas queixas que nós vimos: distensão abdominal, dor, diarreia, mal-estar, fora a quantidade de sintomas extraintestinais que podem advir, certo? Inclusive, né, doutor, você falou que o diagnóstico para a doença celíaca nem sempre é fácil. Até em outros países acontece aí de demorar 10, 12 anos para esse diagnóstico ser feito. Exatamente. Mas como é que é feito? Através de exames laboratoriais, de um acompanhamento desse paciente? Como é que é isso? O diagnóstico fundamental da doença celíaca, primeiro você tem que chamar a atenção do fato da sintomatologia, certo? Em função disso aí, você tem testes que são os testes laboratoriais, a genotipagem, cara, que você viu do HDLA. Sim. E a biópsia do intestino delgado. O principal exame que nós hoje fazemos para a doença celíaca é a alfa-transglutaminase tecidual, IgA. Essa enzima ela é extremamente importante, e quando você tem níveis 20 vezes acima do normal, junto com um outro marcador que é o endomísio, ele habitualmente, 99,8% de possibilidade desse paciente ser celíaco. Entendeu como é? Entendi. Agora, em contrapartida, quando você tem níveis menores, você vai ter a necessidade de fazer outros exames. Por exemplo, no adulto, o indivíduo pode precisar de fazer, por exemplo, uma endoscopia com biópsia do duodeno, onde ele vai ter que fazer 2 biópsias de duodeno e 4 da porção posterior, para poder selar o diagnóstico de doença celíaca. Normalmente o indivíduo ele já nasce com a doença celíaca ou ele pode desenvolver essa doença com o passar dos anos? Habitualmente ele já nasce. O problema maior é que para você dar diagnóstico tem aquela história do tempo. Sim. Porque a população vai minimizando as queixas, a não ser quando você tem um quadro mais grave, de maior intensidade, como por exemplo na criança que tem diarreia profusa, perda de peso, certo? Então essa criança, má absorção dos alimentos, então chama a atenção da mãe com maior intensidade, e aí o pediatra parte para fazer o diagnóstico mais precoce dessas crianças. Entendi, o senhor até já citou, né, alguns dos principais alimentos, a gente falou de pão, a gente falou de algumas massas. São muitos, né? Se a gente for pensar no cotidiano normal de um indivíduo que convive assim com a alimentação diariamente, né? Então, mesmo que a pessoa consuma uma quantidade pequena, tendo o diagnóstico de doença celíaca, pode ter algum problema? Pode ter. É importante, o tratamento da doença celíaca como um todo é a retirada completa do glúten da alimentação.
E aí eu vou fazer um adendo, que eu fiz a observação no começo dos testes, mas tem um adendo interessante. Por exemplo, para o indivíduo que quer fazer um teste para doença celíaca, ele tem que estar em uso de glúten. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O paciente chega no consultório dizendo, olha, doutor, eu tenho doença celíaca, já suspendi o glúten, dá para a gente fazer os exames? Não pode. Não pode. Você vai precisar fazer ingestão de glúten. Habitualmente, os trabalhos mostram que você tem que ingerir, por exemplo, 3 fatias de pão de 1 mês a 3 meses, para que você tenha um nível de glúten suficiente para positivar esses testes que serão necessários para dar o diagnóstico de doença celíaca. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Inclusive, o Dr. José vai trazer para a gente formas de tratamento, né? Como a pessoa com doença celíaca pode ter uma boa qualidade de vida. Então, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto, inclusive com a sua participação através do nosso WhatsApp. Tem dúvida sobre doença celíaca, sobre o consumo de glúten, intolerância, sensibilidade? Manda aqui mensagem pra gente, 991050400. Sua participação também pelo Instagram, @CorreioTV.